2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 22. Iremos ser bem breves. Eu tenho uma mensagem da parte do Senhor para compartilhar com a igreja viva nesta noite. É uma palavra reflexiva, uma palavra pastoral que nos trará grande meditação. Nós vamos ler apenas alguns versículos, porque ao decorrer da mensagem nós estaremos frisando versículo por versículo, para que nós possamos entender, compreender a interpretação do texto bíblico e aquilo que Deus reservou para nossas vidas nesta noite. Glória a Jesus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 22. Os que encontraram, digam amém. Amém. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Senhor Deus e Pai, fala conosco nesta noite conforme Tu queres. A Tua palavra é vida, viva e eficaz. A Tua palavra não volta vazia. Nós nos colocamos diante da Tua presença para ouvir a Tua voz, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Os versículos que nós acabamos de destacar nesta noite está trazendo para cada um de nós respostas que para muitos há muito tempo as procura, e alguns chegam a destacar que ainda não obteram respostas para tais perguntas. Nós estamos falando a respeito do sofrimento de uma chamada. Servir a Deus vai muito além do que nós podemos pensar
e imaginar. Quando nós falamos a respeito de servir a Deus, nós estamos falando acerca de assumir um relacionamento com Deus. Assumir uma aliança com Deus e não uma aliança momentânea, instantânea, mas uma aliança eterna. Quando nós falamos a respeito de um relacionamento com Deus, e ao se deparar com a situação em que a igreja da atualidade está enfrentando, está vivenciando, a cada dia que se passa, nós mais nos encontramos a observar rupturas de alianças, quebras de alianças, rompimentos de aliança. E isto abrange em vários detalhes da vida humana e espiritual aqui na terra. Nunca o índice de divórcio esteve tão alto quanto nos dias da atualidade. Muitos já se preparam, outros já estão preparados, e no dia do casamento as suas mentalidades já estão formadas, em preparação, em seus entendimentos, que se casarmos hoje e não der certo amanhã, separa. Muitos casam não com uma mentalidade consciente de que estão assumindo uma responsabilidade, de que estão assumindo um relacionamento, e isso tem que ser perpétuo, como a palavra de Deus nos diz, até que a morte o separe. É muito lindo quando um homem ou uma mulher, diante do juiz de conciliação, diante das testemunhas que estão em sua volta, mencionam as palavras de fidelidade perpétua, que ama na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na dor, na bonança, na fartura, na alegria, na tristeza, em todos os detalhes da vida, se alegram em firmar, mas não param para meditar que diante do caminho, grandes desafios surgirão, virão obstáculos, superarão ou terão que superar grandes desafios, e muitos, quando se deparam com as primeiras indiferenças, com os primeiros problemas, com as pequenas lutas que vêm sobre todo relacionamento, na maioria das vezes, não estou generalizando, mas na maioria das vezes, muitos preferem a ruptura, muitos preferem separar-se, muitos preferem partir para o divórcio, porque estão escolhendo o caminho mais fácil, e estão se esquecendo que fizeram um compromisso, uma aliança que não pode ser quebrada. Agora, quando nós estamos falando a respeito da vida conjugal, isso reflete também na nossa vida espiritual, porque se alguém não se preocupar em manter uma fidelidade constante na vida conjugal, se alguém não entender e compreender que precisa arcar com as consequências, enfrentar os desafios que estão em sua volta e em sua frente, até que a morte o separe, como é que este alguém vai conseguir manter uma aliança eterna ou perpétua para com Deus? É desafios, são obstáculos que nós precisamos enfrentar constantemente. E ao falar a respeito disso, estamos destacando sobre ruptura de alianças, sobre compromissos que foram desfeitos, nós estamos falando a respeito de desafios. Aqui nós chegamos a uma grande conclusão. Qual conclusão? Porque muitos
não poucos, muitos, não estão mais servindo a Deus. Porque muitos até querem servir a Deus. Muitos até se dispõem a servir a Deus. Mas quando se depara com os desafios, retrocedem, recuam, desistem, param no meio do caminho. E existe, missionária Terezinha, muitos questionamentos que abrangem a todos, de uma forma geral. Que pensamentos são esses? Que questionamentos são esses? Embora uns questionam alguém, outros questionam ao Senhor, e outros questionam a si mesmo, ou se perguntam. Que perguntas são essas? Por que nós sofremos tanto? São questões que vêm sobre a nossa vida e que grandes vezes deixam uma resposta vazada no ar. Até mesmo pessoas que não servem a Deus, grandes vezes questionam a nós por que é que nós servimos a Deus e sofremos tanto. Já viu que tem pessoas que até perguntam, mas tu não disse que é crente? Tu não disse que é servo de Deus? Você não disse que é serva de Deus? Por que é que você está sofrendo tanto? Por que é que você está passando por isso, por aquilo? Por que é que teus filhos, tuas filhas estão passando por isso e por aquilo? Por que é que você está enfrentando esta grande dificuldade na sua vida? Quais são as respostas a respeito destes conceitos? A resposta é nada mais, nada menos do que o valor de assumir a responsabilidade em sofrer por amor ao Evangelho e o chamado de Cristo Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós estamos assumindo uma responsabilidade de enfrentar o que for preciso. E enfrentar até quando? Até que o Senhor venha. Por isso que ele disse: aquele que perseverar até o fim. Não é o que perseverar até um determinado tempo. Não é o que perseverar até a metade do caminho. Não é o que perseverar até quase chegar no final, não. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ô bispo, e o que o texto que nós lemos, os versículos que nós lemos, tem a ver com isso? Tudo. Porque às vezes eu vou transmitir isto para mim agora. Às vezes eu me pergunto, por que é que eu estou passando por isso? Por que é que eu estou sofrendo nesta área? E nós não paramos para meditar que nós não somos os únicos, nem os primeiros e nem os últimos a passar por certas situações. E nós temos que entender que quando a gente pensa que a nossa luta é grande, um dia após o outro a gente se depara com alguém que está enfrentando uma luta, aí a gente vai, pastor Hinaldo, dialogar com alguém, e às vezes até esperando que alguém vai dizer assim, tua luta é grande, viu? A gente vai contar a nossa luta e vai esperar que alguém diga, realmente, sua luta é grande. E quando a gente começa a dialogar com alguém, a gente chega lá assim, cabisbaixo, triste, eu estou numa luta, eu estou numa prova, eu estou sofrendo. Aí quando você se depara com a situação, aí você já coloca uma pausa na conversa e já diz, eu estou passando luta é nada. O que eu estou passando não é nada de luta, isso é só um ventinho, isso é só uma neblina. Luta é meu irmão que está passando, porque sempre, por maior que seja a luta que nós estivermos passando, vai ter alguém que vai estar enfrentando uma luta muito maior do que a nossa. E tem mais. Quando as dificuldades vêm, quando as lutas vêm, tem situações que nós enfrentamos na nossa vida que nós não queremos, em hipótese alguma, passar. Se pudesse pegar um atalho para não passar, a gente pegava.
Se pudesse abandonar a prova, abandonar a luta, abandonar a dificuldade, a gente abandonava, mas tem situações que nós não tem como desviar da luta, pegar atalho para fugir da luta, não tem como fugir da luta. O Senhor nos coloca em um beco sem saída, e o único que tem a saída para este beco sem saída é o Senhor. Então a gente temos que enfrentar, a gente temos que passar por tudo isso. O texto que nós frisamos traz uma autorreflexão a nós, porque a Bíblia está expressando que Paulo está trazendo palavras, trazendo respostas para questionamentos que foram lançados sobre a vida dele. Porque tinha pessoas que estavam sofrendo por questão da obra, tinha pessoas que estavam passando por dificuldades, por questão do chamado, e começaram a questionar a Paulo, dizendo: nós estamos aqui sofrendo, as coisas não estão fáceis, as coisas não estão favoráveis. Lembrando que esses tais estavam na base, Paulo não estava na base, Paulo estava no campo missionário. Aí Paulo, olhando para os argumentos dos tais, ele começa a demonstrar através de palavras um contraste entre o que eles estavam passando e o que ele estava passando, e o que ele não apenas estava passando, mas a respeito do que ele já havia passado. É mais ou menos colocar na balança. Um dia um irmão chegou para mim e disse assim: vamos trocar? Eu falei: o quê? De luta? Eu olhei para ele e falei: rapaz, sabendo dessa luta aí, falei: vou não, quer não, pode eu ficar a minha mesmo, você fica a sua, eu fico a minha, eu oro por você, você ora por mim, porque tem situação, irmão. Eu costumo dizer que Deus, é o que a Bíblia diz, Ele não vai nos dar uma luta sem que nós não possamos suportar. Ele não vai colocar um peso a mais que nós não possamos suportar. Ele vai colocar tudo nos limites. Então tem provas que você vai olhar para o irmão e você vai dizer assim: rapaz, mas que prova grande, eu não daria conta. Mas ele dá conta, porque Deus sabe da limitação dele. Deus conhece a cada um de nós. Então Paulo começa a expressar palavras a eles dizendo, versículo 12: são hebreus, também eu, são israelitas, também eu, são descendência de Abraão, também eu, são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Ô bispo, o que significa falo como fora de mim? Eu não estou falando como homem carnal, é o que Paulo estava dizendo. Eu estou falando como homem espiritual. Por que é que de cara ele já lança esta palavra dizendo: falo como fora de mim, falo como homem espiritual? Porque Paulo estava dizendo a eles: eu posso falar 1000 palavras, mas só entende as coisas espirituais quem é espiritual. O homem carnal jamais vai entender os mistérios de Deus. Por isso que muitos abandonam a fé, que não suportam a luta, querido. Toda luta que vem sobre a nossa vida, ela tem um propósito para ser cumprido da parte de Deus. Não é para nos matar, não é para nos abater, não é para nos frustrar, não é para nos entristecer, mas é para aperfeiçoamento em nós. É para o nosso próprio crescimento. É uma preparação para a vitória que está prestes a chegar. Então ele diz: eu ainda mais em trabalhos. O que ele estava dizendo? Se vocês trabalham, eu também trabalho. Muito mais em açoites, mais do que eles. Em outras palavras, Paulo dizia: já fui muito açoitado, e muito mais
do que eles, em prisões, muito mais em perigos de morte, muitas vezes. Versículo 24: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. Se 5 quarentenas daria quanto? 5 vezes 40? 200? Menos 5? 195. 195 o quê? Menos 1. Então o que acontece? O que ele recebeu sobre si? O que ele recebeu sobre si? Açoites. Você sabe o que é ser açoitado? É tortura, irmãos. É sofrimento. Aí ele prossegue dizendo: 3 vezes fui açoitado com varas. Aqui já é um diferencial do primeiro açoites, dos primeiros. Aqui ele foi açoitado com varas. E olha que as varas de açoite da época não era que nesses galinhos de pé de manga que a gente apanhava na infância, não. Viu? Não era que nem aqueles galinhos, vai lá, pega lá um galinho de pé de amora, não era assim? Para dar uma lapada, não, é de vara mesmo. Quantas vezes? 3 vezes. Uma vez fui apedrejado. Você sabe o que é ser apedrejado? Ele não levou uma pedrada. Não é aquela questão, eu passei ali e tacaram uma pedra nas minhas costas, tacaram uma pedra na minha cabeça, não. Ele foi realmente apedrejado. Foram várias pedradas que ele levou. Ô bispo, o que ele estava fazendo para ele levar pedradas? Pregando o evangelho, falando de Jesus, do amor de Deus. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos. Aí ele vai citar quais qualificações de perigos. Primeiro, perigos de rios. Em perigos de salteadores. O que é isso? Ladrões, correndo o perigo de ser assaltado, de ser roubado. Em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto. Então ele começa a dizer perigos na cidade. Paulo pregava na cidade. Aí depois ele diz perigos no deserto. Paulo também pregava no deserto. Lugares desertos. Mas pregar no deserto para quem, bispo? Querido, se ele foi para o deserto, é porque alguém estava lá. Se ele foi pregar no deserto, é porque tinham almas no deserto. Como assim? Se Deus designou Paulo para o deserto, é porque alguma coisa o Senhor queria fazer. Deus tem seus propósitos. Observa que Paulo não se privava em pregar somente na cidade, em pregar somente dentro de templo, em pregar só em determinados lugares em que ele queria pregar, em pregar somente aonde ele era convidado, em pregar aonde ele era bem-vindo, em pregar aonde ele era bem visto. Não, Paulo estava disposto a pregar o evangelho em qualquer lugar aonde o Senhor o mandava pregar, ele ia.
Não é que nem nos dias de hoje não, querido, que a nossa foto está lá no cartaz, a nossa fotografia está lá no cartaz, a chamada de vídeo mostra a gente pregando. Naquela época era diferente, não tinha cartaz, não tinha chamada de vídeo, não tinha congresso, a pregação era constante, contínua, todos os dias, na cidade, no deserto, na praça, onde Deus o mandasse, ele tinha que ir. Em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Eu fico imaginando, dentre tantos perigos que Paulo citou, por que é que Paulo fez questão de frisar em perigos entre falsos irmãos? Se Paulo está dizendo, missionária Rosinha, que ele passou, enfrentou perigos no meio de falsos irmãos, significa que existia naquela época os falsos irmãos. Não significa que só existe hoje, já existia. Só que em contrapartida, se existia os falsos irmãos, automaticamente também existiam os verdadeiros irmãos. Isso cabe uma aplicação a nós, de que nós somos da geração, da descendência, não dos falsos irmãos, mas dos verdadeiros irmãos. Lembra quando Jesus disse que nos últimos dias acautelai-vos para que não vos engane, porque surgirão muitos falsos mestres, muitos falsos cristos, enganarão a muitos. A palavra, quando ele diz muitos falsos cristos, ela é interpretada, ela traz o resultado de pessoas que dizem ser de Cristo, mas não são. São pessoas que dizem servir a Deus, mas não servem. Diz que são homens e mulheres de Deus, mas não são. Porque uma coisa é a gente dizer que somos, outra coisa é realmente a gente ser. Porque quem é um cristão, um homem e uma mulher de Deus, de verdade, não anda enganando os outros, não anda comprando e não pagando, não anda dando cheque sem fundo, não anda de uma forma enganosa dentre os demais, não anda apunhalando o seu próximo pelas costas, não anda falando mal da igreja onde congrega ou aonde congregou, não anda falando mal do seu líder, do seu pastor, do seu irmão e da sua irmã. Ele vive uma vida de exemplo na presença de Deus e para aqueles que estão em sua volta. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ser o exemplo dos fiéis. Não é o exemplo dos infiéis. Porque, irmãos, já ouviu falar em imã? É imã, né? Que vai puxar uma parte no outro. Eu nunca vi a tendência do imã, da desobediência, da insubmissão, da falsidade, do engano dar tão certinho. Porque olhe para cá, geralmente é assim, quem não quer obedecer, anda com desobediente. Quem não quer ser fiel, anda com quem é infiel. Quem quer viver no pecado, anda com quem vive no pecado. A gente temos ensinado constantemente a respeito das sagradas escrituras. Ninguém é perfeito. Nós não somos santos. Nós somos homens, tem mulheres, servos e servas de Deus, estão buscando constantemente a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Mas a cada dia que passa, nós precisamos nos manter como
o exemplo dos fiéis. É uma das coisas que mancha muito, tenta muito manchar o evangelho de Cristo, é isso. É quando os ímpios se deparam e dizem, fulano de tal é da igreja. Aquele homem é da igreja. Sim, da igreja. Aquela mulher é da igreja. Mas aquilo ali, só se for de outra igreja que inventaram agora, porque se dizer que é cristão, com o comportamento daquele, com a atitude daquela, com a forma em que está lidando com a situação, crente até o diabo é. Então, quando nós encontramos isso, irmão, cabe a cada um de nós vigilância, constantemente. Para quê, bispo? Eu tenho que lutar para me manter sendo o exemplo dos fiéis. Eu tenho que me espelhar em quem dá um bom testemunho. Eu tenho que andar com quem é bênção. Eu tenho que estar perto de quem vai trazer um crescimento espiritual para mim. Não para me conduzir a aprofundar no precipício, no caminho de derrota, no caminho de fracasso eterno. Não é assim que a gente temos que nos conduzir. Porque existem dois tipos de pessoas que não querem compromisso com Deus nos dias de hoje. Existe a primeira classe, que são dos pecadores, que até tentam servir a Deus, mas não conseguem. Se levanta, cai. Se levanta, cai. Se ergue, cai. Tenta firmar, mas não consegue. Esta é a primeira classe. São os pecadores. A segunda classe já é aquele que já diz: peguei minha bagagem e estou voltando para o Egito. Cebola, pecado, casando-se, dando-se em casamento, como na época de Noé. Vivendo uma vida ilusiva, na contramão de tudo, na desobediência, na insubmissão, na infidelidade, da forma que o mundo e que o inimigo quer. E não aceita conselho, não aceita orientação, não aceita a correção, não aceita a disciplina, não aceita se submeter a nada e a ninguém. Muitas das vezes eu já fui questionado e alguém disse assim: mas como é que pode? Fulano um dia desse estava no mundo, agora está na igreja, aí o senhor abraça, aí daqui a pouco volta para o mundo de novo, o senhor abraça. O meu querido, este é o pecador, pode cair 1000 vezes que eu abraço 1000 vezes, ajudo se erguer 1000 vezes. Agora o desobediente é diferente, aí é completamente diferente. Não podemos confundir o desobediente com o pecador. Todos nós somos pecadores, estamos sujeitos a cair, estamos sujeitos a fracassar, estamos sujeitos a errar, mas nós temos que perseverar para mantermos uma vida de compromisso e de fidelidade perpétua para com Deus e para com aqueles que estão em nossa volta. Então Paulo disse: em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga. O que é fadiga? Cansaço limitado. Em trabalhos e fadigas. A gente entende que não é só a gente que fica fadigado, não, irmão. Não é só a gente que fica cansado. Tem dia que a gente vem para o culto se arrastando. Tem dia que a gente está no culto, espiritualmente falando, mas o nosso corpo físico está em casa. Por quê? Depois de um dia de trabalho puxado, pesado, suado, o corpo quer cama, mas a alma quer se alimentar na presença de Deus. Então Paulo também vivenciou isso: trabalhos, fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede. Observa que quando ele diz em fome e sede, vírgula, em jejum. Como assim, bispo? Você vai para uma vigília, você não comeu nem antes de ir e nem estando lá. Está com a fome e sabe que quando chegar em casa não vai ter o que comer. Então, para o homem espiritual já interpreta tudo. O que eu vou fazer? Já que eu não tenho o que comer e não tenho o que beber,
não vou ficar passando fome à toa. Você está entendendo? Vou envergonhar o inimigo, vou matar a carne, fortificar o espírito, então vou ficar em jejum. Ou seja, o diabo pensando que Paulo ia blasfemar, questionar, porque não tinha o que comer, opa, não é desculpa, vou jejuar, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Tempos em que a temperatura, quem sabe, estava abaixo de zero, e ele não tem uma vestimenta que suportasse, que comportasse, que mantesse o seu corpo físico em uma temperatura confortável. Mas ele enfrentava isso. Ele não recuava diante de todas essas adversidades. Nos dias de hoje é diferente. Se estiver nublado, a gente não vem para o culto. Vai chover, não vou para a igreja. Aí eu estou com frio, irmão, com todos os benefícios que a gente temos hoje. Mas não era assim na época de Paulo. Além, versículo 28, já estou concluindo. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Irmão, isso aqui é muito profundo. Além das coisas exteriores. Que coisas exteriores são essas? São batalhas travadas na nossa mente, no nosso coração. São pensamentos, sentimentos que ninguém consegue identificá-los, somente o Senhor. Tem dia que a gente chega aqui sorrindo por fora, mas está chorando por dentro. Tem dia que nós chegamos no templo alegres, demonstrando uma alegria, um ânimo, uma graça, mas estamos sangrando por dentro, porque tem batalhas que estão sendo travadas, e ninguém pode fazer o que nós mesmos temos que fazer. Existem batalhas no mundo espiritual, que ninguém vê, que ninguém sabe, que ninguém conhece, somente o Senhor. Já viu que tem dias que estamos angustiados, entristecidos, e às vezes nem tem motivo para isso, e sentimos uma angústia no coração, sentimos uma tristeza na nossa alma, e às vezes chegamos até mesmo a perguntar para Deus: Senhor, o que está acontecendo? Ou o que está prestes a acontecer? Que sentimento é esse? E quem é pai, quem é mãe, já telefona para o filho, para a filha: você está bem? Aconteceu alguma coisa? Já fica vigilante. São batalhas internas dentro de nós, que ninguém consegue entender e compreender. Mas eu quero lhe dizer através desta palavra, que o Deus da Bíblia sabe o que você está passando. Ele sabe as tuas dores, as tuas angústias, os teus questionamentos, as tuas lamentações, as tuas tristezas, as tuas ansiedades. Ele sabe de tudo. Ele está vendo. E Ele está trabalhando em seu favor. Fica firme, não desista. A vitória vai chegar. Aleluias. Aleluias. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Escute uma coisa que eu vou lhe dizer aqui. Não é desfazendo de quem nunca pastoreou, não é desfazendo de quem não é pastor,
mas só entende, só compreende no profundo o sofrimento de um pastor quem um dia já pastoreou. Estou falando da profundidade, você não tem ideia do que é isso. As dores que um pastor sente, os contritos internos e externos, os questionamentos, os sofrimentos, as angústias, as dores mal dormidas, às vezes a tristeza na alma. Somente Deus pode compreender isso. Se a igreja, de forma geral, tivesse o conhecimento aprofundo do que é pastorear, do que é estar à frente de uma obra, do que está na responsabilidade de um rebanho, de forma geral, irmãos, eu falo isso de forma geral, as ovelhas seriam mais ovelhas, dariam mais de si em prol do reino de Deus. Já viu aquele ditado que só sabe as dores quem sente? É mais ou menos assim, é mais ou menos desta forma. Quando um irmão ou uma irmã desobedece um pastor, é porque ele não sabe o valor de um pastorado, o que é renunciar à sua própria vida, à sua vida social, à sua vida pessoal, à sua vida profissional, para assumir uma responsabilidade ministerial e espiritual. Quando eu vejo reflexões na internet, às vezes me dá vontade até de compartilhar, mas eu evito compartilhar algumas coisas para não dizer que a gente está se passando por coitado, está se vitimizando. Mas quando eu vejo aquelas publicações assim, que antes de falar mal do seu pastor, você tem que se lembrar de tudo que ele fez por você, aquilo ali é uma grande verdade, irmão. Porque tem muita gente que se esquece de tudo que o pastor fez por ele, de tudo que o pastor fez por ela. E na maioria das vezes, muitos, não estou generalizando, mas tem uma grande partícula, eu falo de uma forma geral, em todas as igrejas do globo terrestre, existe uma grande partícula, que quando o pastor diz um não para ele, um não para ela, eles anulam todo o benefício que o pastor fez para eles, e retribui com a ingratidão, e ainda sai falando mal do pastor, sai falando mal da igreja. Eu sempre peço a Deus, sempre tenho pedido, para que todo aquele crente que dá trabalho para o pastor dele, na igreja onde ele congrega, na igreja onde ele frequenta, que Deus faça dele, que Deus faça dela um pastor. Ah, mas bispo, ele está desobedecendo que só. Não, o Senhor tem que fazer dele um pastor. Mas ela está contentando, desobedecendo, falando mal da liderança. Ela tem que ser uma pastora, uma esposa de pastor. Para quê? Para aprender na prática o que é o chamado pastoral. É quando muitos estão dormindo e o pastor está acordado. É quando muita gente está se divertindo e o pastor está preocupado como vai fazer para manter as responsabilidades da obra. Pastorear não é fácil. Aventurar-se na obra ministerial é uma coisa. Porque já viu, tem igreja que o pastor só aparece uma vez no mês. Nem a pregação doutrinal ele não dá. Ele põe o obreiro, não, você prega aí, você faz aí, eu venho aqui só no final do mês para ver como é que está. Não é assim que as coisas funcionam. A responsabilidade é além do que a gente pode pensar e imaginar. Eu sempre procuro, e tenho procurado, e sempre procurei ser a ovelha que o meu pastor gostaria de ter. Por isso que quando a gente chega numa fase do pastorado, e a gente vê algumas atitudes, alguns comportamentos, eu falo, meu Deus do céu, como é que pode? Eu lembro que na época, eu novo na fé, novo no ministério, eu escutava, irmão, porque tem gente que não se conforma em ficar só para si, ele lança suas alfinetadas. Aí me chamava de puxa-saco do pastor. Você está puxando o saco do pastor. Porque tudo que o pastor precisava, eu estava ali, para somar com ele.
Em contrapartida, na igreja tinha outro grupinho do quê? Tudo que eles arquitetavam contra a igreja e contra o pastor, aquele grupo entrava em concordância entre eles, e eu não participava daquilo. Eu já participei de reunião ministerial em que uns obreiros se levantaram contra o pastor. Tinha mais ou menos ali 8 obreiros, missionária Terezinha, e alguns deles eram militar, e tinha 2 obreiros ali, era só eu e mais um. E a gente veio, na antiguidade, a gente era do mundão, da malandragem. E esses camaradas se levantou contra o pastor sem causa, sem razão. Queria derrubar o pastor de qualquer jeito. E naquela reunião ministerial, um daqueles obreiros rebeldes pegou a cadeira e se levantou e disse: vou tacar na cabeça do pastor. Aí não prestou. Aí eu, com aquele outro obreiro que a gente veio das antiguidades, lá do outro lado, a gente se levantou e cada um pegou uma cadeira também. Era 8 contra 2. Falei: a gente é crente. O pastor está explicando para vocês, está aconselhando vocês, está orientando vocês. E vocês estão desobedecendo, estão sendo insubmissos, não quer escutar o pastor, não quer obedecer o pastor, e ainda quer bater no pastor aqui. Não. Se quiser resolver como crente, a gente resolve agora. Agora, se quiser resolver como ímpio, não é aqui dentro, é lá fora. A partir do momento que a gente entregamos a nossa vida a Cristo, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, querido, estamos na igreja, na presença de Deus. Depois do Senhor, quem dá a ordem e a palavra final é o nosso pastor. Então, se o pastor falou, está falado. Respeitem o pastor. É uma autoridade constituída por Deus. Se vocês não quiserem ficar no ministério, vai na bênção, vai na paz. Mas não se levante contra o anjo da igreja, não saia falando mal do anjo da igreja, não saia falando mal da igreja. Aí aquietaram, irmãos. Aquietaram. Agora imagina se eu fosse daquele grupo que quando uma pessoa se levanta contra o pastor, diga: é isso mesmo, eu também concordo, estou junto também. Coitado do nosso pastor na época. Então, na mesma proporção, porque as ovelhas cobram que o pastor tem que defender as ovelhas, mas as ovelhas também têm que defender o pastor. Eu estou falando de pastores sérios, homens idôneos, homens fiel a Deus, fiel ao ministério, fiel à esposa, fiel ao Senhor, fiel ao seu chamado. Porque tem muita gente por aí se dizendo que é pastor, mas de pastor não tem nada. Vive uma vida de forma fora da conduta ministerial e espiritual para com Deus. Se o seu pastor é um homem de Deus, é um homem idôneo, tem pregado a verdade, tem vivido a verdade, fique do lado dele. Seja fiel a Deus e ao seu pastor e à sua liderança. Vamos concluir. Então ele diz: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, olha o que Paulo está dizendo, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Nós estamos falando aqui do líder, irmão, porque o líder também fica triste, o líder também fica fraco. É por isso que nós somos um só povo, uma só família, nós somos membros de um só corpo. É por isso que Paulo diz que é melhor a gente ser 2, é assim, do que ser 1. Não é melhor? Parceria, unidade. Eu animo você e você me anima. Eu motivo você e você me motiva. Eu estendo a mão para você e você estende a mão para mim. E nós vamos vencendo na fé, na caminhada com Cristo Jesus. Quem se escandaliza que eu não me abrase? Se convém gloriar-me no que diz respeito à minha fraqueza. Como é que a gente entende isso aqui? Ninguém é forte demais, ou suficiente demais para dizer que é forte. Nunca subestime a ninguém, por mais fraco que ele seja. Eu já vi crente bater no peito e dizer: eu não faria isso, eu jamais cometeria isso. Quando pensa que não, fez pior, cometeu pior.
porque se achou forte demais. Todos nós estamos sujeitos a errar, a fracassar. Paulo estava dizendo: eu já passei por tudo isso, por todos esses perigos, por todos esses sofrimentos, mas quem enfraqueça que eu também não enfraqueça, quem se escandalize que eu não me abrase, se convém gloriar-me, ei, no que diz a respeito a minha fraqueza. Ou seja, se for para me falar alguma coisa que eu enfrentei com empenho, com dedicação, é nas minhas fraquezas. Eu sou fraco, eu sou homem, eu sou limitado. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui nesta noite. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Meu Deus. Depois que Paulo cita a missionária Teresinha, tudo que ele passou, os açoites, os perigos no rio, no mar, entre os falsos irmãos, em todas as áreas, os açoites, as perseguições, os apedrejamentos, todo o sofrimento que ele passou, ele ainda conclui no final dizendo que o Senhor sabe que o que eu estou falando é verdade e que eu não estou mentindo. Não estou mentindo. O que Paulo estava dizendo era verdade. Em Damasco, e o que governava sobre o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. Eu fui descido num cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. Aqui eu entro à conclusão que existem lutas que nós vamos vencer enfrentando de frente, frente a frente, sem recuar, sem retroceder, mas vai ter momentos que a gente temos que fugir, se esconder. Nem sempre a gente vai estar de frente, na linha de frente, no campo de batalha. Vai ter momentos que a gente vai para a caverna, assim como Davi foi para a caverna de Adulão, assim como Elias foi para a caverna, assim como Elias em momentos desejou a própria morte, porque não estava suportando as ameaças de Jezabel. Vai ter momentos que nós temos que fugir do pecado, assim como José fugiu da mulher de Potifar. Tem momentos que a gente vai ter que fugir para escapar, para sobreviver. Vai ter momentos que a gente vai lá malhar o trigo no lagar, como fez Gideão, para escapar dos midianitas, para sobreviver. Vai ter momentos que vamos ter que fazer que nem Paulo fez, sair de fininho, para se escapar das armadilhas do adversário. É quando a gente vê uma rodinha de fofoca, a gente foge dela, a gente se escapa pelas beiradas, para não ser cúmplice, conivente com as coisas erradas. É quando a gente vai em algum lugar e a gente vê alguém pecando, e às vezes querendo nos induzir ao pecado, a gente escapar, fugir, para não entrar no esquema do inimigo. Paulo estava dizendo a verdade, ele escapou das mãos do inimigo. Nós estamos aqui na terra vivenciando o evangelho de Cristo Jesus, que muitas das vezes vai trazer sobre nós sofrimentos, angústias, perseguições, apedrejamentos, perigos constantes, contínuos, mas no resultado final Deus dará o livramento para a nossa vida, e nós seremos muito mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Eu concluo dizendo, eu começo dizendo até para mim, pastor Inaldo, por que é que nós sofremos tanto ao servir a Cristo? Você que está se perguntando agora, por que é que eu estou sofrendo, por que é que eu sofro tanto?
em servir a Cristo Jesus, queridos. Se o próprio Cristo sofreu, Paulo sofreu tudo isso, com nós não poderá ser diferente. Nós não somos melhor do que Jesus, nós não somos melhor do que Paulo, nós não somos melhor do que os irmãos da igreja primitiva, nós não somos melhor do que os profetas da antiguidade. Nós vamos ter que passar por tudo aquilo que nós devemos passar. As lutas vão vir, as aflições vão vir, as angústias vão vir, os levantes vão vir, os gigantes vão se levantar, mas nós vamos permanecer firmados na promessa, firmados em Cristo, até que Ele venha nos buscar. Permanecemos firmes. E se sofremos, se estamos provados, não é porque Deus está nos castigando, não é porque Deus está pesando a mão sobre nós, porque a palavra de Deus diz que o Senhor só prova a quem Ele ama. O que você está passando não é a mão de Deus pesando sobre você, não é castigo de Deus, não é Deus fazendo justiça por alguma coisa na sua vida, não é porque Deus te abandonou, não é porque Ele virou as costas para você. Deus está te provando para te aprovar, e tem coisas que nós não vamos entender em vida terrena, mas quando chegar lá na glória, nós vamos compreender e entender que valeu a pena sofrer aqui na terra e desfrutar do que está reservado lá na eternidade. O evangelho, irmão, é algo tão profundo, é tão profundo, que muitas das vezes, nós vamos ter que abrir mão daquilo que nós vemos, visualizamos aqui na terra, para desfrutar daquilo que nós não vimos, não enxergamos, nem temos noção, mas está nos aguardando lá na eternidade. Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar agora sobre a sua vida, sobre os que estão nos acompanhando agora, e ministrar. Entenda, compreenda que o sofrimento em nós produz crescimento, maturidade, e nenhum daqueles que sofrer em prol do evangelho de Cristo aqui na terra perderá o seu galardão. Tem recompensa de Deus para a nossa vida lá na eternidade. Senhor Deus e Pai, nos colocamos diante da Tua presença nesta noite. A Tua palavra foi ministrada aos corações, e o Senhor venha fortalecer o que estiver fraco, encher o que estiver vazio, alegrar o que estiver triste. Senhor, que nós possamos compreender que o evangelho é cruz, é renúncia. Evangelho é abrir mão da nossa vontade para vivenciar a Tua vontade, e a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, levanta os que caíram, sustenta de pé o Teu povo com a Tua presença, meu Deus, e aqueles que se afastaram, se distanciaram da Tua palavra, do Teu evangelho, da Tua presença, venham retornar aos Teus caminhos, e que o Senhor venha nos usar como instrumento nas Tuas mãos, para resgatar os soldados feridos, para erguer os que caíram, para tratar dos que estão feridos, e para pregoar o ano aceitável do Senhor, até que o Senhor venha. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Amém. Você pode dizer amém?